Se as raças não brancas pareciam rejeitar a mensagem dos missionários, alguns britânicos começaram a perguntar se eles poderiam chegar a ter alguma civilidade. Certas ideias novas sobre raça na alta era vitoriana tiraram sua evidência do mundo dos mortos. Baseada em um estudo de cadáveres e esqueletos, a ciência burguesa da anatomia fixou as bases de um novo racismo científico. Na Grã-Bretanha, o mais importante cientista racial era um cirurgião de Edimburgo, agora esquecido. Arruinado por um escândalo de roubo de cadáver nos anos 1820, ele fugiu da Grã-Bretanha em desgraça. Mas nos anos de 1840, o Dr. Robert Knox ressurgiu com a publicação de um novo livro. A raça é tudo. Literatura, ciência, arte. Em uma palavra, a civilização depende dela. As raças negras podem ser civilizadas? Eu devo dizer que não. Ele via conflito racial e extermínio acontecendo no mundo todo. Era natural para ele acreditar que os tipos raciais nasceram para lutar e que as raças superiores iriam dominar as naturalmente inferiores. A raça saxônica jamais as tolerará. Jamais se miscigenarão. Jamais viverão em paz. É uma guerra de extermínio. Robert Knox não era uma voz solitária. Nos Estados Unidos, um grupo liderado pelo renomado craniologista Samuel George Morton tinha começado a recolher crânios de diversas raças e a compará-los. Os crânios eram escolhidos para serem medidos porque se reconhecia que o crânio continha a parte mais importante do corpo humano, o cérebro. Quanto maior o crânio, maior o cérebro. O formato do crânio, o formato do cérebro. A Escola Norte-Americana de Cientistas Raciais concluiu que as raças, medidas por seus crânios, eram tão diferentes quanto as de espécies animais distintas. Tasmanianos, africanos, índios americanos não eram raças mais baixas. Talvez nem chegassem a ser totalmente humanas. Um escritor comparou o extermínio dessas raças por colonizadores brancos como sendo o derretimento da neve diante do avanço dos raios do sol. Mas a teoria que teria mais impacto sobre a raça não veio dos anatomistas nem das medidas dos crânios, mas do trabalho de uma das maiores mentes do século XIX. A origem das espécies realmente jogou uma granada antes de tudo na ciência. Ela inventou a ciência da biologia, depois na religião e depois na sociedade. De certo modo, o que Darwin fez foi dar um álibi para ser juiz. Se a evolução tinha mudado as raças e as espécies do mundo, por que não fez o mesmo com os humanos? Muitos acreditaram que as leis de Darwin tinham feito justamente isso. Alegavam que a seleção natural explicava e justificava impecavelmente a expansão global da grande raça britânica. A vida favorece uma hierarquia de especialistas. Encontramos isso nos mundos vegetal e animal. Há insetos acima de insetos, acima de insetos, cada um sobrevivendo à custa do outro, cada um preenchendo um nicho que o outro não pode ocupar. As pessoas, dizia Darwin, são do mesmo jeito. Elas são organismos expansivos. Em outras palavras, os ingleses são como outros organismos. São bem-sucedidos porque são bons em se expandir. Os que viam o colonialismo e a concorrência humana nos termos das teorias de Darwin ficaram conhecidos como darwinistas sociais. Homens como o biólogo radical Thomas Henry Huxley e o famoso economista Herbert Spencer. O darwinismo social previu destinos muito diferentes para as várias raças da humanidade.
A evolução estava em andamento. Fazia avançar os evoluídos mais recentes, os evoluídos mais bem-sucedidos, ou seja, os europeus do norte, os britânicos. Mas a evolução também sugeria que tinha que haver perdedores nesse grande processo cósmico. E os perdedores eram aqueles povos que não conseguiam competir, que, quando postos em competição com raças superiores, estavam fadados a desaparecer. E era provável que isso acontecesse com todos os povos nativos da América do Norte, do Pacífico e da África. Mundo afora, os crimes do imperialismo agora viriam a ser tomados como provas de que o darwinismo social estava certo. Na América do Norte, séculos de doenças e guerras devastaram os norte-americanos nativos. Nações inteiras foram totalmente aniquiladas. Que tinha que haver perdedores nesse grande processo cósmico. E os perdedores eram aqueles povos que não conseguiam competir, que, quando postos em competição com raças superiores, estavam fadados a desaparecer. E era provável que isso acontecesse com todos os povos nativos da América do Norte, do Pacífico e da África. Mundo afora, os crimes do imperialismo agora viriam a ser tomados como provas de que o darwinismo social estava certo. Na América do Norte, séculos de doenças e guerras devastaram os norte-americanos nativos. Nações inteiras foram totalmente aniquiladas. Em partes do continente australiano, os povos do interior pareciam ir pelo mesmo caminho que seus primos da Tasmânia. E na África, a luta pelo império tinha trazido o poder da Europa para enfrentar inúmeros povos, matando literalmente milhões. Os darwinistas sociais prediziam um futuro no qual essas raças, como muitas espécies animais, seriam lembradas apenas como curiosidades, peças empalhadas em museus antropológicos. O fardo do homem branco e o sonho cristão do imperialismo benigno eram vistos como obsoletos. Os velhos missionários que ainda falavam em igualdade da humanidade, de que todos descendiam de Adão e Eva, e diziam que a única verdade vinha da Bíblia, eram vistos como extraordinariamente antiquados, que simplesmente tinham falhado em aceitar o grande pensamento científico da época.